Eu vou fazer um breve resumo da história de Chalém, porque como ela é muito grande, não dá para ler tudo. Então eu vou fazer um breve resumo e tentar explicar para os irmãos como que essa história reflete muito bem os nossos dias de hoje. No livro a história começa: esta é a história de Chalém, segundo ouvi dos lábios de Melquisedeque, por ocasião da festa de Sucote. Tudo começou com um sonho no coração de um homem chamado Adonias, que tinha muitas riquezas e possuía muitos bens, mas a nada ele prezava mais do que a justiça e a paz que nascem da sabedoria e do amor. Essa história ela está contando desde a queda do dragão e os seus anjos do céu até a entrada no milênio. Então, Adonias, cansado com as injustiças que predominavam toda a terra de Canaã, resolveu edificar um reino que fosse regido por leis de amor e de justiça. E o nome da capital deste reino seria Chalém, a cidade da paz. Todos os súditos deste reino teriam sempre ao alcance de suas mãos um instrumento musical para expressar por meio dele a paz e a alegria deste novo reino. Não possuiriam espadas e nem arcos, porque todo tipo de maldade e de sentimentos ruins não seria permitido dentro desta cidade. O primeiro passo de Adonias para a concretização desta cidade foi elaborar as leis, aonde os súditos de Chalém não poderiam mentir, furtar, odiar e nem matar os seus semelhantes. O orgulho e o egoísmo eram apontados desde antes da fundação do mundo como a causa de todo o mal. E foi esta justa causa que levou Satanás e os seus anjos à queda. Não poderiam existir naquele lugar de paz. As leis do pergaminho requeriam a prática da humildade e da sinceridade, da amizade e, acima de tudo, do amor, que é a maior de todas as virtudes. Depois que ele registrou todas essas leis no pergaminho e iniciou a edificação desta cidade, muitas pessoas vieram de vários lugares, de várias tribos, nações e línguas, para conhecer essa maravilhosa cidade e as suas mansões que estavam sendo edificadas. Em pouco tempo, sua realização começou a atrair essas pessoas de todas as partes, que de perto e de longe vinham para conhecer os palácios e as mansões que estavam sendo edificados. Admirados ante a beleza daquela cidade tão alva, os visitantes perguntavam sobre quem seriam os seus moradores. E então Adonias mostrava a eles o pergaminho e dizia que Chalém seria destinada aos limpos de coração, aqueles que estivessem dispostos a obedecer às leis do pergaminho e servir fielmente ao Deus Todo-Poderoso. Depois que a edificação da cidade foi concluída e todos os possíveis habitantes desta cidade foram selecionados, eles foram então agora levados por Adonias para a cidade. E lá Adonias deu a eles casas, vestimentas e um instrumento para cada um, no qual eles deveriam praticar e se aperfeiçoar nisso. O instrumento que fala aqui, ele representa para nós, são os dons que o Senhor Yehoshua deu a cada um de nós desde aqueles tempos. E nós temos o dever, dentro das leis do Senhor, de regar esses dons e cuidar deles e aperfeiçoar em cada um de nós esses dons. A partir deste dia,
que é o 17º mês, 6 anos serão contados, nos quais todos os moradores serão provados, e somente aqueles que permanecerem leais e progredindo na prática das leis do pergaminho serão confirmados como herdeiros deste reino de paz. Aqueles que forem enlaçados por culpas e transgressões serão banidos pelo juízo. Nós somos este povo que estamos aqui na terra após estes problemas, esta queda no céu, quando fomos destituídos da glória do Senhor, e então agora temos esta chance de redenção no nome do Senhor. Recebemos esta chance do próprio Deus para voltar a Ele e aprender, de acordo com a Tua Palavra, nestes 6 anos, a buscá-lo e a voltar às antigas, ao nosso primeiro amor, o qual nós recebemos dele. Depois disto, Adonias então passou a ensinar o povo as leis do pergaminho, a ensinar os bons caminhos da paz, a ensinar que servir a Deus é muito melhor e que abandonar as práticas do mal do mundo, abandonar as más convivências, as coisas ruins e deixar tudo para trás, é o melhor caminho a se escolher quando se quer e se deseja do fundo do coração servir e adorar ao eterno Deus. Depois, Adonias construiu uma outra mansão do lado da sua, a qual ele iria destinar ao servo no meio do povo que se destacasse mais nas práticas das leis e que tivesse uma aparência mais próxima possível do pergaminho das leis e expressasse isso. Então foi aí que ele encontrou Samael, e encontrando Samael, ele estava cantando e adorando ao Altíssimo, e Adonias viu nele o encanto, o mesmo encanto que o filho dele possuía, que era Adoni-Sedeque. Ele viu em Samael a mesma beleza, o mesmo encanto, o mesmo jeito que tinha em seu filho tão amado. Então imediatamente Adonias o pegou, colocou um anel em seu dedo e o levou para a mansão. Lá ele recebeu muitos presentes de Adoni-Sedeque e foi recebido muito bem pelos seus novos companheiros agora. Além dos presentes, Adoni-Sedeque concedeu a ele o direito de permanecer sempre ao teu lado, conhecendo sempre com privilégio tudo o que eles recebiam do Senhor. O dragão nos céus, da mesma forma, recebeu um privilégio do Senhor Yehoshua. Ele possuía este privilégio, ele era o braço direito do Senhor, era o portador das leis, era um filho tão amado do Senhor, que no entanto, infelizmente, assim como aconteceu com Samael nesta história, aconteceu com ele nos céus. Foi após o rei fazer uma proclamação, aonde o seu filho Adoni-Sedeque seria regido o rei naquela cidade, e ele reinaria em nome do Altíssimo Yehoshua, e Samael seria logo atrás dele o segundo, que seria o portador das leis e estaria com a missão de guardar aquelas leis e espalhar o amor do Senhor através dela. Considerando as palavras do rei, de que ele seria o segundo no reino, deixou ser dominado por um sentimento de exaltação
Ele que até ali, em obediência às leis do pergaminho, vivera uma vida de humildade, começava a orgulhar-se de ter recebido esta posição. Em seus devaneios, sentia-se junto ao trono, tendo os súditos de Xalém a seus pés, aclamando com louvores a sua grandeza. Samael, totalmente dominado por este sentimento, não dava por conta de que o orgulho que o seduzia estava gerando o egoísmo, que logo se manifestaria em cobiça. No céu, Lúcifer encontrou os segredos do abismo. Porém, Deus não permitiu que ele adentrasse esses segredos, por ser os segredos justamente das trevas. A convivência não poderia ser duas. A gente não pode servir a Deus e ao mesmo tempo dar ouvidos ao mal. E foi o conhecimento do mal que gerou em Lúcifer este desejo de se tornar alguém maior e de buscar glórias que ele acreditava serem desconhecidas pelos filhos de Deus. Depois, Adoniahu fez uma festa para comemorar estas coisas que ele falou, esses planos que ele tinha para o teu filho e para Samael. E foi assim. A primeira coisa que Adoniahu disse a Adoni-Sedeque, o seu filho, e a Samael, amigo do seu filho, foi: dai lugar à humildade e sedes verdadeiros e amigos de todos. Não deixem que a soberba e a arrogância entrem em vossos corações, para que não reine o mal nesta cidade. Buscai sempre a paz. Exaltai e bendizei a Deus em vossos governos, pois Ele é o verdadeiro rei desta cidade, e nós apenas instrumentos de seu reinado, servos de sua justiça e ministros das coisas sagradas. Sedes pacientes com todos e zelai por cada um desta cidade. Então, uma festa em homenagem a Adoni-Sedeque, o futuro rei de Xalém, foi inaugurada por Adoniahu. Agora, mais uma vez, Samael, vendo-o sendo aclamado por tantos louvores, Samael teve o coração agora tomado por um estranho sentimento de inveja, que foi fruto do seu orgulho e da sua exaltação no começo. Ele não podia suportar ser deixado em segundo plano. Não era ele tão formoso e sábio quanto o príncipe? Samael, que é o dragão, não suportou Deus proibir ele de investigar o poço do abismo, onde ele queria descobrir os segredos do mal. E além disso, esse sentimento veio junto com a inveja, já que o dragão sentiu inveja da posição do Altíssimo. Ele queria então se tornar semelhante ao Altíssimo, não mais igual. Ele disse: subirei acima das mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Esta já era o prelúdio da queda de Satanás. Foi quando ele começou a trilhar um caminho totalmente errante e perigoso em sua vida. E o pior disso tudo foi que, assim como no livro, Satanás começou a ir de casa em casa, a ir de irmão em irmão nos céus para pregar suas ideias. E ele não falava contra Deus, mas ele pregava que Deus não queria, que Deus tinha segredos que não queria que eles descobrissem no poço do abismo. Deus tinha segredos e medo de que eles descobrissem coisas muito fortes e que poderiam não precisar mais de Deus. Então Samael plantou
no coração de muitos anjos esta semente, estas ideias distorcidas, contrárias aos ensinamentos do Senhor, que era buscar sempre a humildade e evitar o mal. Deus, que até ali não permitia que eles adentrassem essas coisas, justamente para evitar esse tipo de rebelião, esse tipo de sentimento. Mas Lúcifer se deixou levar pelo orgulho e a cobiça e a inveja, e então colocou agora em seu coração a ideia de se tornar rei sobre os anjos. Vendo o seu íntimo amigo em perigo, Adonisedeque, com uma ternura jamais revelada, conduziu-o para junto do trono, onde, tomando o pergaminho, passou a ler compassadamente os seguintes parágrafos: o reino de Shalem será firmado sobre a humildade, pois esta virtude é a base de toda a verdadeira grandeza. Somente a Deus daremos toda a honra e toda a glória, toda a majestade e todo o louvor. Deus, vendo o seu amigo sendo levado por este caminho, tentou alertá-lo muitas vezes, tentou trazer Lúcifer de volta à razão, trazer de volta para os seus braços, tentou fazê-lo abandonar essas ideias tão ruins. Porém, isso não entrou no coração dele. A humildade é o fruto do amor e é contrário ao orgulho, que pode manter uma criatura presa ao pó e fazê-la contentar-se com as suas limitações, iludindo-a como se as mesmas fossem de infinito. Samael, esforçando-se para encobrir a sua indignação ante a leitura do pergaminho, que para ele era ultrapassado, disse ao príncipe, em tom de conselho amigo: meu bom companheiro, reinaremos numa Shalem vitoriosa que fulgurará muito acima destes pergaminhos, cujos princípios foram cumpridos fielmente nesses anos de prova. A plena liberdade não será a glória de Shalem? Pois saiba que completa liberdade não coexistirá com estas leis, cujos objetivos encerram-se ao fim dos 5 anos. Caberá a nós dois coroarmos Shalem com a honra de uma total liberdade, que gerará uma felicidade sem fim. O filho do rei ficou muito abalado ante as palavras de seu amigo, que evidenciavam a loucura. Como libertá-lo deste caminho de morte? O Lúcifer acreditou que as leis do Senhor Yehoshua eram leis que visavam oprimir o povo, que visavam apenas limitar os anjos a obedecer somente ele. Acreditava e passava isso às escondidas para o coração de cada um dos anjos, passava a ideia de que o Senhor Yehoshua era um Deus tirano e que queria tudo para ele. No momento de descuido, Samael novamente entrou mais forte ainda neste sentimento de orgulho e cobiça. Foi possuído mais uma vez pelo sentimento de grandeza, que fez desencadear uma nova tormenta em sua alma. Um sentimento misto de orgulho e cobiça, que sobreveio bem no momento em que o príncipe mostrava-lhe o dourado alaúde, no qual estava sendo impresso o selo de todo o domínio, que era o nome do eterno Yehoshua. Samael então passou a arquitetar em sua mansão planos para usurpar este cetro, o qual continha o selo do domínio
que é o nome do Senhor. Ele tinha nas ideias dele que se ele fizesse isso, ele ia reinar sobre Xalém e ia ter todos aos seus pés. Mas Samael decidiu agir subitamente entre os súditos, e assim foi levando aos poucos a ver no pergaminho um empecilho à real liberdade. Em sua missão de engano, agiria com aparente bondade, revelando interesse pelo crescimento da felicidade de todos. E então foi assim que, pondo em prática, ele passou a visitar cada um e começou a espalhar essa semente de discórdia e de rebelião aos anjos dos céus. E foi dessa forma que ele conseguiu, infelizmente, dividir os anjos. E assim, metade começou a apoiar ele, a outra metade não apoiou, e houve também os que ficaram nas dúvidas. As sementes da rebelião lançadas por Samael não tardaram a germinar no coração de muitos em Xalém. Isto acontecia há 6 meses do Yom Kippur, quando o destino de todos seria selado. Adoniahu, que sofria muito ao ver o surgimento de toda essa rebeldia, convocou os súditos para uma reunião de emergência, e na face de todos ele podia ver as contrastantes disposições. Com voz compassiva, o rei passou a revelar-lhes, como jamais fizera antes, a grande importância das leis registradas no pergaminho, mostrando que elas eram a base de toda a prosperidade e a paz. Se tais leis fossem banidas, toda a felicidade e a glória se extinguiriam, dando lugar ao caos. Isto porque aquela lei fora dada por Deus ao rei Adoniahu. As suas palavras a todos emocionaram. Até mesmo Samael ficou a princípio motivado. Contudo, o orgulho o impedia de um novo arrependimento. Satanás jogou fora todas as chances que Deus deu para ele se arrepender e não aceitou as exortações de seu pai. Assim, todos os anjos que conseguiram, pela glória de Deus, cair em realidade e perceber o caminho enganoso que eram as palavras de Samael, permaneceram então fiéis ao Senhor Yehoshua, enquanto outros, assim como Samael, se perderam no orgulho e nos maus caminhos que ele havia plantado. Porém, a decisão de Samael de permanecer em seus maus caminhos não o manifestaria prontamente, pois idealizava um traiçoeiro plano. Samael então planejou roubar o bojo, roubar o alaude da mansão do rei e se tornar então, através de uma traição, o rei de Xalém. Então Samael convocou os seus seguidores para encontrar-se com ele fora da cidade, onde ele então planejou com eles aí estes planos para roubar o alaude que estava selado com o nome santo de Deus, que era o selo do domínio daquela cidade e que selaria o destino de Xalém. Então, depois de 6 anos já terem se passado, estava prestes a chegar o grande dia do coroamento, quando então Adoni-Sedeque seria coroado rei sobre Xalém. Os servos que estavam então nestes 6 anos lutando, obedecendo às leis, buscando e passando por tantas provas, e seriam finalmente selados e se tornariam definitivamente habitantes daquela cidade tão maravilhosa.
Então Samael, na noite precedente ao dia da coroação, Samael convocou a todos os seus seguidores para formar essa traição. Então, à noite, ele entrou escondido no palácio e roubou o cetro. E correu para fora do palácio. Junto com seus seguidores, saíram da cidade e foram para Sodoma e Gomorra, onde eles planejavam se armar e então voltar com o cetro e armados para tomar Chalém e ele se tornar o novo rei. No outro dia, Adoni-Sedeque acordou bem cedo. Todos acordaram bem cedo e já se preparavam para este momento abençoado da coroação. Adoni-Sedeque então passou a guiar o povo, mas ele percebeu a falta de vários no meio deles, e o mais doloroso era a falta de alguém que era tão próximo dele que deveria estar ali. Adoni-Sedeque então deixou o povo e passou a procurá-los na cidade. Não encontrou ninguém e também não encontrou Samael em sua mansão. Neste momento, Adoni-Sedeque já pressentia a traição e juntou isso aos passos que ele ouviu na noite passada dentro do palácio. Então ele teve essa triste decepção. Voltando junto do povo, ele guiou o povo nas escadas, chegaram dentro do palácio e lá foi recebido pelo seu pai com um abraço, e já estavam todos muito felizes e já não podiam esperar o momento da coroação e o momento em que ele tomaria posse do alaude e reinaria então em nome do Adonai Yehoshua sobre aquela cidade. Mas infelizmente Adoniahu, ao abrir o estojo onde estava o alaude, encontrou vazio. E então todos ficaram tristes. Adoniahu ficou triste por causa disso, por causa dessa traição terrível. Logo nos últimos dias, nos últimos tempos, quando já ia tudo acabar, acontece algo assim. E foi o que aconteceu nos céus. O dragão então foi expulso dos céus para a terra, e ele arrastou 1/3 dos anjos, e junto com eles viemos nós, os anjos que ficaram com dúvidas e não desembanhamos nossas espadas para proteger e para lutar ao lado de Miguel. Então Samael roubou o alaude, que representa Israel, o povo santo de Deus. Adoni-Sedeque, então, vendo a tristeza de todos, decidiu ir em busca do cetro. Ele deixou todo mundo na cidade e foi. Deus veio e habitou no meio de nós, viveu no mundo de pecado, em busca de resgatar o teu povo. O Senhor habitou neste planeta com a missão de salvar todos aqueles que vieram arrastados juntos com Satanás e os seus anjos. São o povo que ficou com dúvida, mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele deu uma chance a esse povo para se redimir e traçou para eles um plano de salvação, onde eles deveriam viver agora por 70 gerações, viver nesta terra, preso nestes corpos, aprender a amar, sair em busca das 7 rosas espirituais e voltar ao Senhor por livre e espontânea vontade, limpar as nossas vidas das maldades deste mundo e abandonar, escolher então definitivamente um caminho para seguir,
ou as trevas ou a luz. Adoni-Sedeque então foi atrás do cetro, em meio a tanto pecado, a tanta maldade na cidade de Sodoma. Ele procurou o dia inteiro e não encontrou. Já quase no cair da tarde, Adoni-Sedeque, cansado e já quase perdendo as esperanças, rogou ao Senhor Altíssimo para que ele lhe desse a palavra e lhe mostrasse onde está o cetro que ele tanto buscava para recuperar a honra de Shalem, e Shalem voltar a ser feliz e voltar a ter as esperanças de ser reinada pelo Santíssimo Deus. Então Adoni-Sedeque ouviu, Deus fez Adoni-Sedeque ouvir, no meio de tanto pecado, o triste barulho do alaúde, com suas cordas todas sujas e desafinadas, todo acabado, que estava vindo de uma casa no alto de uma montanha. Então, subindo e entrando nesta casa, Adoni-Sedeque encontrou então a Samael e o alaúde. Os dois se encontravam em uma situação horrorosa. Samael estava com as vestes todas sujas, todo deformado pelo pecado, já não era reconhecível mais. O pecado havia o deformado. Então Samael encontrou Adoni-Sedeque. Depois de Adoni-Sedeque pedir para ele, que já que ele não ia voltar arrependido para a cidade, que entregasse a ele de volta o cetro. Mas Samael, em suas maldades, propôs então o seguinte: ele daria o cetro para Adoni-Sedeque se Adoni-Sedeque estivesse disposto a passar por uma humilhação e um espancamento pelo dia inteirinho até o sol se pôr, em troca do cetro. Adoni-Sedeque então, por amor a Shalem, por amor ao cetro e por amor a Deus, decidiu então passar por esta terrível humilhação para salvar o precioso cetro das mãos do rebelde. Tirou então as suas vestes e colocou em cima de uma pedra, deitou-se em seguida naquele solo frio, com a fronte voltada para o poente, e disse a Samael: farei isto em nome de Deus, por amor ao povo santo. Impiedosamente, Samael começou a espancá-lo, fazendo uso do próprio cetro como instrumento de tortura. Gemendo pela dor dos golpes que o faziam sangrar, o príncipe mantinha um olhar fixo no sol, que parecia deter-se sobre as nuvens. Atordoado pela dor, contemplou finalmente o sol prestes a se pôr. Alentado pela vitória que se aproximava, murmurou baixinho: Deus meu, ajuda-me com a tua força e poder. E ainda disse: Shalem, Shalem, daqui a pouco terei em meus braços o precioso cetro, que em minhas mãos tornar-se-á num instrumento de justiça e paz, para a glória de nosso Deus. Ouvindo a promessa do príncipe feita por entre gemidos, Samael brandou-lhe com fúria: o seu sofrimento não trará nenhum alvorecer para Shalem, pois as suas mãos jamais serão capazes de tocar no cetro. Depois de fazer esta afronta, Samael apossou-se de uma pedra pontuda, preparando-se para desferir os últimos golpes. Adoni-Sedeque, ao ver isto, gritou em grande agonia: Deus meu, socorre-me, não me deixes morrer. Enquanto pensava sobre a sua feliz vitória, Samael sentiu seu braço direito ser atraído por uma força de fúria. Ao ver Adoni-Sedeque agoniar de dor, multiplicava o seu ato violento.
Seguiu a esse rude gesto um golpe que o fez contorcer-se em mais agonia. Sua mão fora vazada cruelmente, passando a jorrar abundante sangue na ferida aberta. Esta mesma violência foi descarregada logo depois sobre sua mão esquerda. Não suportando esta agonia causada por estes derradeiros golpes, o filho de Adoniahu, ensanguentado, mergulhou nas trevas de um profundo desmaio. Então Samael, ao ver o corpo de seu ex-amigo, ao qual ele percebeu ter sido alguém que sempre estendeu-lhe a mão e agora ele faz algo tão cruel, pelo terror que veio nele ao ver o corpo de alguém tão amado e que um dia lhe estendeu a chance de se redimir, estirado no chão, já com a expressão da morte, então largou o cetro no chão e saiu correndo. Esta violência usada por Samael, que ele usou o próprio cetro para violentar o nosso Adonai Yehoshua, foi o que aconteceu. O próprio povo de Deus, que é Israel, foi quem fez isso com o Senhor Yehoshua. O Senhor Yehoshua foi crucificado, sofreu e teve o sangue derramado pelo teu próprio povo, ao qual estendera sempre as mãos. Depois, Adoni-Sedeque então acordou já à noite, em meio a tanta dor e tonto, se perguntando onde estaria o cetro, e ao vê-lo se esqueceu totalmente de sua dor e alcançou com suas mãos feridas. Acariciou-lhe o bojo arruinado e disse-lhe com um sorriso: você é meu novamente, eu o comprei com o meu sangue. Então veio uma voz potente sobre Adoni-Sedeque, que lhe dizia: assim como o teu ato de coragem e sacrifício de amor deste a tua vida por este bojo, para manter a paz em Shalem, assim farei eu em amor à humanidade. E assim como eu, o Senhor, te levantei dos mortos, eu também, o Senhor, me levantarei. O Senhor Yehoshua então realizou o sacrifício de sangue para salvar Israel das mãos de Samael. E assim deu-se início a mais provas. Adoni-Sedeque então chegou novamente em Shalem, todo ensanguentado e com as mãos feridas, mas com o bojo abraçado ao bojo. Os habitantes de Shalem não compreendiam o porquê daquele sangue em suas vestes. Então ele mostrou-lhes suas mãos feridas e todos se ajoelharam diante dele. Mas ele disse: prostrai-vos diante do Senhor Yehoshua, que foi quem nos concedeu este livramento. E o Senhor Yehoshua nos deu uma grande chance, uma grande prova. Ele nos deu quando ele se sacrificou a si mesmo na cruz para nos salvar. Esta é a prova principal e, na minha opinião, não existe outra prova necessária para Deus do que essa. O próprio Deus, o Criador do universo, se humilhar desta forma por causa de nós. Então, agora, sendo tratado na cidade por seu pai, começou-se a contar 12 meses até o próximo Yom Kippur, aonde finalmente seria a coroação e o selamento
do destino daqueles que restaram fiéis ao pergaminho, como também o destino daqueles que se rebelaram contra o pergaminho e contra o Senhor Deus. Enquanto esses 12 meses se passavam, Samael e os seus seguidores passaram a devastar as cidades da planície, passaram a praticar atos violentos pelo mundo, aonde muitos reis, por medo a Samael e os seus homens, buscaram fazer aliança com ele. 7 reis fizeram aliança com Samael, e assim sua força crescia e sua violência aumentava mais ainda no mundo. Quando ficou forte, Samael então passou a atormentar os reinos mais distantes. Foi quando outros reis se levantaram em outros locais e marcharam contra os 7 que fizeram aliança com Samael, os derrotando novamente e expulsando eles tudo de volta para trás. Samael e os seus homens então se esconderam novamente em suas cavernas. E os reis de Sodoma foram levados prisioneiros por esses outros reis. Samael, não percebendo que os 12 meses já estavam quase findando, porque ele havia banido do meio deles os calendários, porque ele não queria que ninguém tivesse nenhum empecilho de tempo, e também baniu as leis morais, transformando assim as vidas fora da cidade em uma total orgia e maldade. Então ele decidiu reunir os seus homens e disse que agora a próxima missão deles seria a conquista de Chalém. Todos se armaram e já estavam preparados para invadir Chalém e tomar a cidade e fazer escravo todos os que estavam lá. Mas ele não sabia que próximo já estava o seu fim. Então Samael disse ao seu exército: ficai aqui enquanto eu vou descobrir todos os pontos fracos da cidade, para depois invadir. Então foi Samael. Chegou na cidade ao raiar do Yom Kippur, mas ele não sabia. Ele não sabia que nesse exato dia, ele e todos os seus seguidores teriam o seu destino selado. Samael ficou cabisbaixo ao saber que a cidade estava vazia, não havia ninguém nas ruas, porém a cidade estava mais bela do que antes. Já com as ideias na cabeça de que o que poderia estar acontecendo é que todos ficaram com medo e abandonaram as cidades, já que o seu príncipe e o seu alaude estariam destruídos, começou a caminhar até o centro da cidade, onde já se imaginava sentado no trono e sendo adorado pelos teus homens, depois de tamanha vitória sobre Chalém. Quando chegou no centro da cidade e entrou no palácio, ficou surpreso ao ver ali reunido todos os habitantes de Chalém, e estavam todos felizes. Então ele se indagou onde eles encontraram motivos para toda essa alegria, se haviam perdido seu rei juntamente com o cetro. Samael questionava sobre esse mistério quando Adoniahu, aplaudido pelos súditos, encaminhou-se para junto do trono. Com a voz cheia de emoção pela vitória, o fundador de Chalém anunciou que havia chegado o momento tão sonhado da coroação. Um brado de triunfo ecoou pelos ares quando, anunciado pelo seu pai, entrou o amado príncipe, encaminhando-se em direção ao trono. Ao vê-lo coberto por um manto de glória, Samael ficou possuído por um terrível pavor e procurou fugir. Mas descobriu, contudo, que todos os portais do grande salão estavam fechados por fora.
E então ele ficou atrás de um pilar escondido. Então teve início a festa, onde todos estavam comemorando muito alegres que hoje seria finalmente o dia da coroação e do selamento daquela cidade tão alva. Ao ver, então, Adoniahu abriu o estojo com todo carinho e retirou dele o alaude, agora reformado e mais bonito do que jamais fora. Entregou nas mãos de teu filho. Depois pegou a coroa, uma coroa linda também, ornada com pedras preciosas, e a colocou em seu filho. E então o nomeou rei e disse: eu te proclamo rei em nome de Deus. Tomando o seu pai o óleo sagrado da coroação, lhe tornou rei em nome de Deus. Então, depois dele ter se tornado finalmente agora rei, todos os súditos foram festejar e começaram a fazer filas para serem aprovados pelo toque do alaude, pelo toque do cetro, do rei, e indo para a sua direita com o selo de aprovados, que agora eram definitivamente redimidos e moradores daquela cidade tão maravilhosa. Samael, ao ver nas mãos de Adoni-Sedeque aquele alaude, que em suas mãos foi um instrumento de tortura, compreendeu tarde demais o quanto errara, desviando-se dos conselhos do príncipe. Quantas vezes aquelas mãos sobre as quais descarregou toda aquela violência haviam sido estendidas no esforço de salvá-lo e ele as havia negligenciado? Agora era tarde demais. Então, depois que todos eles concluíram os seus selamentos, pousaram os olhos sobre aquela figura esquisita no fundo da sala. Era Samael. Só que nenhum dos súditos sabia, porque Samael estava modificado por tanto pecado, já não era o mesmo que fora antes. Então Samael, movido por uma força estranha, moveu-se cabisbaixo até a ponta do trono, onde se ajoelhou, olhando para o chão. Porém, neste momento, Samael se lembrou do seu exército que estava lá atrás te esperando e percebeu que, na verdade, o que estava acontecendo era um momento de fraqueza do inimigo e que ele poderia simplesmente dar a ordem para os seus homens entrar na cidade e dominar tudo. Então Samael ergueu a cabeça, cerrou os braços em tom de ódio e desafiou o rei, desafiou tomar-lhe o cetro e o trono. Então o rei, ainda que com dó e com muita tristeza, ergueu o seu cetro e disse as seguintes palavras: prisioneiros de uma força invisível ficarão agora retidos em suas cavernas por 6 anos, sendo depois visitados pelo fogo do juízo, que os destruirá juntamente com as cidades que a eles se alinharam. E então Satanás foi preso, junto com todos os seus seguidores, no poço do abismo. E aqui entra o milênio. Toda esta história tem a ver justamente da queda dos anjos até a entrada do milênio, onde o Senhor Yehoshua vai reinar agora por 1000 anos, e nós estaremos com fé nele do seu lado. E nós podemos ver muito bem aqui
que nós já estamos quase na hora da coroação. O Yom Kippur já se aproxima e o dia da vinda do Senhor já é próximo. É momento mais do que nunca de todos nós buscarmos se tornar cada dia mais íntimo de Deus, se tornar fiel e buscar cada vez mais a glória do Senhor, porque nesses últimos dias vai acontecer muitas coisas que vai derrubar a muitos dos que estão agora presos na figueira, podem cair ainda, porque o joio nunca vira trigo, mas o trigo mofa. Outra coisa que também é possível tirar dessa história é como que funciona o surgimento da rebelião. Toda rebelião tem um pilar. Sempre existe uma cabeça por trás de toda rebelião. O rebelde inicia a sua rebelião com uma ideia, tentando melhorar ou encontrando um possível errozinho nas doutrinas e nas coisas que o pastor ensina. Depois, esta ideia se transforma em orgulho, cobiça, e logo vem a rebelião e a queda. Então ele passa a conversar com cada um dos irmãos, ele começa a colocar, assim como Samael, sementes de dúvidas na cabeça dos irmãos. E não é falando justamente contra o nome e nem contra as coisas, mas é pelas beiradas, implantando suas ideias contrárias na cabeça de todos aqueles que não têm ainda uma força necessária dentro de si para compreender as palavras do rebelde. Porque se todos estiverem firmes no Adonai Yehoshua, se todos nós estivermos sempre buscando ao Senhor e buscando melhorar em nossos caminhos, reconhecendo diante dele que nós somos fracos, se todos fizerem isso, não haverá um rebelde no nosso meio que vai conseguir mudar a cabeça de ninguém. Eu queria pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, verso de 1 a 5, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes se afaste. Nos últimos dias, que é os que nós estamos vivendo, nós devemos principalmente nos preparar para enfrentar esse tipo de situação.
Porque a quantidade de rebelde que se levanta e que ainda vai se levantar em nosso meio é grande. E o pecado se multiplica cada dia mais no nosso meio. E é por isso que nós devemos permanecer sempre buscando ao Senhor. Porque quando isso acontecer, Ele vai nos livrar e vai nos dar a sua maravilhosa bênção e nos ajudar a cada dia mais melhorar em seus caminhos, para que naquele dia nenhum de nós esteja perdido e nenhum de nós seja colocado do lado de Samael, mas que todos recebamos o toque do cetro e sejamos selados pelo Adonai Yehoshua e redimidos então desta grande guerra que se estende há tantos séculos.